Olá, pessoal! Hoje tem uma história incrível para vocês. A história se chama Nada é de Graça e mostrará a vocês que trabalho duro e determinação podem mudar vidas. Havia um jovem chamado Léo, de 20 anos, vivendo em uma pequena e tranquila cidade cercada por montanhas. Léo tinha grandes sonhos. Ele queria ter uma rede de restaurantes e se tornar um empresário de sucesso. Mas a vida não era fácil para ele. A família de Léo estava passando por dificuldades financeiras. Seu pai, Mark, era mecânico e sua mãe, Claire, limpava casas para conseguir dinheiro. A irmã mais nova de Léo, Sophie, tinha apenas 10 anos e o via como seu herói. Em uma noite fria, Léo sentou-se do lado de fora de sua pequena casa, olhando para as estrelas. Ele sussurrou para si mesmo: quero dar uma vida melhor para minha família, mas como começar quando mal temos o suficiente para sobreviver? O primeiro passo. No dia seguinte, Léo compartilhou seus sonhos com seu pai. Mark suspirou e disse: Léo, sonhos não são de graça. Se você quer algo, tem que lutar por isso. Comece com o que você tem, mesmo que seja pouco. Léo pensou profundamente nas palavras de seu pai. Então teve uma ideia. Percebeu que em sua cidade as pessoas adoravam pão fresco, mas tinham que viajar até uma padaria distante. Decidiu começar a vender pão fresco localmente. Mas havia um problema. Léo não tinha dinheiro para comprar o pão. Decidiu arriscar e procurar o dono da padaria, Sr. Anderson. Léo caminhou quilômetros para encontrar o Sr. Anderson, um velho rabugento que raramente confiava em alguém. Com confiança, Léo disse: Sr. Anderson, quero vender seu pão na minha cidade, mas não tenho dinheiro para comprá-lo à vista. Pode confiar em mim por uma semana? Vou vender o pão, devolver seu dinheiro e ficar com um pequeno lucro. O Sr. Anderson levantou uma sobrancelha. E por que eu deveria confiar em você, jovem? Perguntou. Léo respondeu firmemente: porque sou determinado e vou trabalhar duro para me provar. Após uma longa pausa, o Sr. Anderson disse: está bem, vou te dar pão por uma semana. Se você falhar em me pagar de volta, não se incomode em voltar aqui. Os primeiros sucessos. Na manhã seguinte, bem cedo, Léo carregou o pão de volta para sua cidade e montou uma pequena barraca perto do parque. Cumprimentava cada pessoa que passava com energia e um sorriso, dizendo: pão fresco, quentinho e delicioso! No início, as pessoas hesitaram. Não sabiam se o pão era bom. Mas Léo ofereceu amostras grátis e logo teve seu primeiro cliente. No final do dia, havia vendido todo o pão e obtido um pequeno lucro. Naquela noite, voltou ao Sr. Anderson e o pagou. O velho assentiu e disse: você cumpriu sua palavra. Volte amanhã. A partir daí então, Léo trabalhou incansavelmente. Acordava às 4 da manhã, caminhava até a padaria, carregava o pão até sua cidade e o vendia com paixão. Após 2 meses, havia economizado dinheiro suficiente para comprar um pequeno carrinho, facilitando o transporte de mais pão. A decisão de aprender. Um dia, um cliente sugeriu: Léo, por que você não assa seu próprio pão? Você é bom em vender, mas se assar, terá mais lucro. Esta ideia empolgou Léo, mas também o assustou. Ele nunca havia assado nada na vida. Este foi o momento em que Léo percebeu que nada é de graça. Nem sucesso, nem conhecimento, nem crescimento. Se quero ter sucesso, devo correr riscos e aprender. Decidiu pedir ajuda ao Sr. Anderson. Na manhã seguinte, após entregar seu pagamento, Léo disse: Sr. Anderson, pode me ensinar a assar? O velho franziu a testa e disse: por que deveria te ensinar? Se você assar, não comprará mais de mim. Isso é ruim para o meu negócio. Léo olhou para ele e disse: você está certo, mas não vou esquecer um homem que me deu minha primeira chance. Se eu tiver sucesso, vou garantir que também ajude sua padaria. O Sr. Anderson pensou por um momento, então disse: está bem, mas assar não é fácil. Leva tempo, paciência e trabalho duro. Se está preparado para isso, vou te ensinar.
Aprendendo o ofício. As lições começaram na manhã seguinte bem cedo. Léo chegava à padaria às 3 da manhã, antes do sol nascer. O Sr. Anderson mostrou-lhe como misturar farinha, sovar a massa e assar perfeitamente. No início, Léo ditrava muito. Suas mãos doíam de tanto sovar e seu pão saía muito duro ou muito mole. Um dia, depois de estragar outro lote de pão, Léo sentou-se, sentindo-se derrotado. Disse para si mesmo: "Que mais assar não é bom o suficiente para isso. Talvez eu devesse desistir." Mas então se lembrou das palavras de seu pai: "Sonhos não são de graça." Percebeu que cada erro estava lhe ensinando algo novo. Desistir não era uma opção. No dia seguinte, Léo voltou à padaria com ainda mais determinação. Praticou cada passo. Caudarosamente e lentamente, seu pão começou a melhorar. Após 2 semanas, o Sr. Anderson entregou-lhe um pão e disse: "Está perfeito, Léo. Você está pronto." Construindo o negócio. Léo ficou radiante. Alugou uma pequena fornalha e começou a assar pão em casa. Sua família ficou impressionada com seu trabalho duro. Sophie, sua irmã mais nova, o ajudava a embalar o pão. E sua mãe fazia chá para ele enquanto trabalhava até tarde à noite. Logo, Léo não estava apenas vendendo pão. Começou a fazer biscoitos e doces também. As pessoas da cidade adoravam seus produtos. Diziam: "O pão de Léo tem um sabor melhor do que qualquer coisa que já provamos." Mas o sucesso não foi fácil. Um dia, uma nova padaria abriu na cidade, gerenciada por um jovem chamado Eric. Eric tinha uma loja grande e elegante, com placas coloridas e decorações. As pessoas ficaram curiosas e começaram a comprar dele. Léo notou suas vendas caindo, ficou com medo. E se perdesse tudo pelo que havia trabalhado tão duro? Mas, em vez de entrar em pânico, decidiu melhorar. Ouviu seus clientes e perguntou: "O que vocês gostam na padaria do Eric? O que eu posso fazer melhor?" Alguns disseram: "A loja do Eric parece limpa e bonita." Outros disseram: "Os bolos dele têm desenhos lindos." Léo percebeu que precisava crescer não apenas como padeiro, mas como empresário. Usando suas economias, pintou seu carrinho, adicionou decorações coloridas e começou a oferecer amostras grátis de seus novos doces. Até aprendeu a decorar bolos assistindo vídeos na biblioteca. Lentamente, os clientes voltaram para ele. Uma noite, uma senhora idosa veio até Léo e disse: "Vi muitos jovens desistirem quando os tempos ficam difíceis, mas você não desistiu. É por isso que confiamos em você." Suas palavras encheram Léo de orgulho. Expandindo o negócio. Os meses passaram e o negócio de Léo cresceu. Economizou dinheiro suficiente para alugar uma pequena loja. Não era tão grande quanto a do Eric, mas era acolhedora e convidante. Ele a nomeou de Leo's Fresh Bakes, assados frescos. Todas as manhãs acordava antes do sol nascer, assava pão fresco e abria sua loja com um sorriso. Seus pais, irmã, o ajudavam. Sophie, agora com 11 anos, adorava conversar com os clientes. E Claire cuidava das contas. Mas Léo sabia que este não era o fim de sua jornada. Queria alcançar mais pessoas, encher sua família de orgulho e provar para si mesmo que tudo é possível com trabalho duro, paciência e persistência. O incêndio. O Leo's Fresh Bakes estava se tornando o coração da cidade. As pessoas adoravam seu pão fresco, bolos e doces. Os negócios estavam crescendo e sua família estava orgulhosa dele. Mas a vida não havia terminado de testar Léo. Uma noite tempestuosa, quando Léo estava fechando sua loja, notou fumaça saindo da padaria. Correu para dentro e viu que um pequeno incêndio havia começado perto do forno. Rapidamente pegou água e conseguiu parar as chamas. Mas muito de seu equipamento foi danificado. No dia seguinte, quando as pessoas da cidade souberam do incêndio, vieram checar como ele estava. Alguns disseram: "Oh não, o que Léo vai fazer agora?" Outros sussurraram: "Talvez este seja o fim para ele." Léo sentiu-se de coração partido, mas não derrotado.
Ficou do lado de fora de sua padaria e disse: "Isso é justamente um desafio. Enfrentei dificuldades antes e enfrentarei esta também. Não vou desistir." Respirou profundamente e começou a fazer um plano. Calculou quanto dinheiro havia economizado e percebeu que não era suficiente para substituir todo o equipamento. Por um momento, o medo se infiltrou. Mas Léo se lembrou de sua jornada, de como começou sem nada, além de um sonho e trabalho duro. Em vez de ficar sentado se preocupando, Léo pediu ajuda. Procurou o Sr. Anderson, que havia se aposentado, e disse: "Sr. Anderson, preciso de conselhos. O que o senhor faria se fosse eu?" O Sr. Anderson sorriu e disse: "Léo, você já sabe a resposta. Você mesmo se ensinou que nada é de graça. Trabalhe mais duro. Acredite em si mesmo e as pessoas também acreditarão em você." Inspirado, Léo decidiu reconstruir. Não esperou que alguém o salvasse. Começou a assar em casa novamente com o pouco equipamento que havia sobrado. Disse a seus clientes: "Não vou os decepcioná-los. Continuarei servindo vocês, mesmo que seja apenas uma pequena quantidade por enquanto." As pessoas da cidade admiraram sua coragem. Muitos começaram a ajudá-lo. Alguns doaram ingredientes, outros deram pequenas quantias em dinheiro, e alguns ofereceram seu tempo para ajudá-lo a limpar e reparar a padaria. Léo percebeu algo importante. Quando você trabalha duro e nunca desiste, as pessoas notam. Elas querem ajudar alguém que se ajuda. O triunfo final. Após meses de trabalho duro, Léo reabriu sua padaria. Estava melhor que nunca. Pintou as paredes, adicionou novas decorações e até introduziu novos itens como cupcakes e muffins. Seus clientes ficaram radiantes. No dia da grande reabertura, o prefeito da cidade veio e disse: "Léo, você é uma verdadeira inspiração. Mostrou a todos nós que, com determinação, tudo é possível." Léo ficou diante da multidão e disse: "Quero agradecer a cada um de vocês. Vocês me ensinaram que nada na vida é de graça, nem sucesso, nem respeito, nem amor. Tudo deve ser conquistado com trabalho duro, paciência e persistência. Nunca deixem que o fracasso os pare. Cada desafio é apenas um degrau para algo maior." As lições da história. A partir desse dia, a padaria de Léo não vendia apenas pão. Tornou-se um símbolo de esperança. Pessoas de outras cidades começaram a visitar para conhecer o jovem que nunca desistiu. Léo transformou os R$0 em um império. Não por sorte, não por milagre, mas porque entendeu uma verdade simples. Nada é de graça. Tudo deve ser conquistado com trabalho duro, determinação e a coragem de nunca desistir. Se ele conseguiu, por que você não conseguiria?